vou de imediato. Eu quero aqui acionar o Juliano Zimmer com os bastidores da política. Nós queremos falar aí sobre dos problemas que veio à tona ontem. A gente já sabia disso, né? Eu entrevistei aqui o Sérgio Moro e fiquei surpreso quando ele veio aqui até o estúdio da TV O Repórter, do Jornal Repórter. Eu fiquei até imaginando, né, que viria um corpo muito grande de seguranças, polícia militar, guarda municipal. Não. Veio apenas o Sérgio Moro, veio uma van, veio tranquilo, né, muito sossegado. E eu fiquei pensando, puxa vida, né? Mas ele não tem que tomar cuidado? Cadê a vinheta dos bastidores da política? Vamos acionar aqui o Juliano Zimmer? E agora, no programa Café com Bala... Bom dia, Juliano. Me ajuda a entender tudo isso um pouquinho mais. Bom dia, amigo. Bom dia, Pedro Bala. Bom dia a todos que acompanham o programa Café com Bala, a produção, e aos telespectadores da TV O Repórter e Euronews, né? Bom, é o seguinte, o Sérgio Moro estava sofrendo eu não digo ameaça, mas estava sendo observado o tempo todo. Ontem foi desencadeada a operação da Polícia Federal. Quer dizer, é uma operação que visava descobrir uma quadrilha que estava com intenção aí de exterminar o ex-juiz e agora senador Sérgio Moro. Eles ficaram de olho, né, nos suspeitos que estariam planejando ataques não só a Sérgio Moro, como também a funcionários públicos e autoridades políticas no Brasil. É uma quadrilha que estava comandada pelo PCC, tinha um olheiro do PCC de campana em frente à casa do senador Sérgio Moro, autoridades andando para cima e para baixo com carros blindados, com medo. Isso é um absurdo, o ponto que chegou. A Polícia Federal cumpriu somente ontem 11 mandados de prisão contra os suspeitos de planejar esses ataques a servidores públicos e autoridades políticas. De acordo com informações, os ataques poderiam ocorrer de forma simultânea, não só no Paraná, como em outros estados. E o senador Sérgio Moro estaria entre os alvos dos criminosos. O principal alvo, eu diria. O GAECO, então, descobriu que os criminosos tinham um plano para executar Sérgio Moro, e aí cumpriram, no total, 24 mandados de busca e apreensão, 7 prisões preventivas e 4 prisões temporárias em vários estados, incluindo principalmente Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rondônia e aqui no Paraná. A operação se chama Sequaz, operação desencadeada pela Polícia Federal. Agora é o seguinte, isso é muito perigoso, né? A Polícia Militar do Paraná esteve escoltando o Sérgio Moro para cima e para baixo, a esposa dele, que é deputada federal lá em São Paulo, também sendo escoltada, a família não está tendo sossego, né? Quando o Sérgio Moro foi ministro da Justiça, no governo Bolsonaro, ele instaurou a lei que foi aprovada, acabando com a visita íntima para quem está em um regime disciplinar diferenciado nos presídios federais de segurança máxima. Isso mexeu com o PCC, com o crime organizado. Muitas mulheres dos presos estavam levando informações para os detentos por meio de bilhetinhos escritos manualmente. Isso foi descoberto. E a deputada federal Rosângela Moro também estaria sendo alvo desses criminosos por ser uma parlamentar, uma deputada federal, como eu disse, e por ser esposa do Sérgio Moro, senador e ex-juiz. A Rosângela Moro também está andando com seguranças para onde vai, né? Então, quer dizer, já bem antes andavam com segurança, a esposa, né, a Rosângela Moro, então, de repente, já sabiam de alguma coisa. Então, tudo isso aconteceu. Engraçado aqui, aí que surge o debate, a coincidência ou não, ou previsão. Tudo isso aconteceu um dia depois do Lula falar que queria acabar com o Sérgio Moro. Ele falou uma palavra aqui, um palavrão, que eu não vou falar porque é uma palavra que nenhum tipo de ser humano deveria pronunciar, principalmente um presidente da República. Lula disse que quando estava preso queria sair da cadeia
para se vingar do Sérgio Moro. Fez uma ameaça grave para um presidente da República, e eu vou pedir para a produção colocar aí um trechinho, bem desse trecho que o Lula falou num evento público, que queria acabar com o Sérgio Moro, mas falou em outras palavras e queria vingança. Coloque aí o áudio do Lula. Só me dá só um minutinho aqui que eu tenho que localizar esses áudios aqui, que eu confesso a você que eu que comi bola, viu, Juliano? Não tem problema. É bem importante mesmo, porque são as coisas aí que a gente vai falando, as pessoas não acreditam, né? Mas tem que pegar, desenhar às vezes, né? Porque a situação é bem delicada. O Juliano mandou todo esse material aqui no Produção, é isso, né, Juliano? Isso. Então é o seguinte, vou falando aqui, Pedro, enquanto você localiza a fala do Lula. É o seguinte, nós estamos vivendo o coronelismo, né? Aquele coronelismo ocorrido entre 1889 e 1930, na chamada República Velha Brasileira, e foi fortalecido inclusive pelo ex-presidente Campos Salles, que entre 1902 e 1906 deu poder aos governadores e tirou e quis mandar, né, nos parlamentares. E tinha ameaça também, depois veio Getúlio Vargas com um excesso de poder ao extremo como presidente da República, criou até uma constituição por conta própria. Quer dizer, isso não cabe mais numa sociedade moderna do século XXI. Ameaças, repressões, e ainda mais vinda de um presidente da República contra parlamentares que foram eleitos pelo povo, que deveriam passar por um processo rigoroso de investigação caso tenham cometido algum crime. E nós presenciamos durante todo o governo passado aquele inquérito das fake news. Quer dizer, agora não funciona mais. Chamaram o ex-presidente Bolsonaro de fascista, e isso não é fascismo, né? Fazer ameaças. Então tá tudo certo aí, Pedro? Tá tudo certo, vamos ouvir. Vamos colocar então a fala do Lula e depois o Moro deu a resposta à fala do Lula. Vamos acompanhar. Não tá tudo bem, só vai estar bem quando eu esse Moro. Eu tô aqui para me vingar dessa gente. E aí, na sequência, o Sérgio Moro deu a resposta sobre essa fala de Lula. Acompanhe. A minha interpretação é que o presidente está se vingando da população brasileira, que o governo não tem apresentado os resultados. Se disse que ia ter picanha, se disse que ia ter cerveja para todo mundo, e nós vemos, na verdade, um crescimento econômico pífio, prometido aí previsto 0,8% nesse ano. E em decorrência do quê? O governo começa com um grande descontrole fiscal de 200 bilhões, um grande rombo, que faz com que os juros que eram para ser baixados, nós tínhamos essa expectativa esse ano, os juros têm que ser colocados lá em cima para controlar a inflação e controlar a deterioração das expectativas do mercado. Então, quando o presidente fala que ele queria se vingar, eu só posso interpretar nesse contexto que ele está querendo se vingar da população brasileira. O presidente já chamou agricultores de fascistas, já disse que não confiava nos militares. Bom, tá aí então a resposta do senador Sérgio Moro. E uma das pautas do Moro no Senado Federal, Pedro, é acabar com a visita íntima dos presos. Isso mexeu com o PCC. Quando ele era ministro da Justiça, ele também criou regras duras com relação à visita íntima, a saidinha dos presos, né, em Natal, em datas especiais, comemorativas. Quer dizer, e não tem que ter mesmo, né, Pedro? Visita íntima é para quem está em liberdade. O bandido tem que cumprir a sua pena. Ele é um condenado da justiça. É preso, e se ele é preso, ele perdeu a liberdade. E ter relacionamento íntimo é para quem tem liberdade. Então eu vejo dessa forma. Preso não deve ter nenhum tipo de liberdade. Isso não existe no resto do mundo. E é só no Brasil que existem essas leis absurdas. Isso não existe em lugar nenhum. A justiça tem que mostrar mais força do que o condenado, do que o crime organizado. Cadeia não é motel para ter visita íntima. Isso que estão planejando é muito grave, contra um ex-juiz e agora um senador eleito pelo povo com imunidade parlamentar.
Essa situação toda é muito parecida com o que aconteceu na Operação Mãos Limpas, ocorrido na Itália entre 1992 e 96. Foram mais de 5 mil pessoas investigadas e 900 pessoas presas, acusadas de extorquir autoridades políticas e fazer ameaças. Políticos e juízes foram atacados lá na Itália na Mãos Limpas. Em 2004, Sérgio Moro elogiou essa Operação Mãos Limpas e a partir de 2009 o Moro começou a investigar o Alberto Youssef, o doleiro que foi solto, foi preso, foi solto, agora parece que vai ser preso de novo, com mais de 100 anos de prisão decretado pelo Ministério Público. Quer dizer, ele foi solto pelo desembargador Marcelo Malucelli, não sei por quê, se ele tinha sido condenado pelo juiz substituto de Sérgio Moro. E na época, o Sérgio Moro, em 2009, começou a investigar o Youssef e o deputado do PP do Paraná, José Janene, que começou com o esquema com o doleiro Alberto Youssef, e daí surgiu a operação lá do Mensalão, surgiu o crime do Mensalão. Em cinco fases, a Operação Lava Jato expediu 285 condenações, 600 réus, 300 inquéritos abertos só no Supremo Tribunal Federal, 60 fases executadas desde o início da força-tarefa da Lava Jato em 2014. E agora é o mesmo cenário das Mãos Limpas e da Lava Jato, sendo perseguição contra o Sérgio Moro justamente pela Lava Jato e por ele ter falado que ele tem que falar como juiz, como ele era juiz na Operação Lava Jato, comandava a operação. A mão pesada da lei, Pedro, deve prevalecer. O povo não pode ficar refém de crime organizado e de PCC. Até agora o presidente quer governar para se vingar daqueles que não votaram nele, não para favorecer a população brasileira. Está chegando num ponto insustentável, viu, Pedro? Pois eu só queria... Eu sou bem mais assim ponderado, né? Eu só queria entender, esclarecer até uma coisa, né? Que no meu entendimento, Juliano, a fala do Lula não tem nada a ver com a questão dos ataques, questão do PCC, mas não é digna de um presidente da República, jamais. Quando ele fala, né? Eu entendo, para mim, na minha humilde opinião aqui, com todo respeito, né? Quando ele fala vingar dessa gente, eu me sinto dá aquela impressão que ele quer se vingar de mim também, porque eu não votei nele, eu sou contra o Lula, porque pessoas que falam uma coisa e fazem outra, para mim, são pessoas que não merecem crédito. Eu lembro que durante o período eleitoral teve deputados aí que foram proibidos de falar que ele era contra o aborto, e a primeira coisa que ele fez é abrir o caminho para os abortistas aí. Então, a questão, eu fiquei bem atento, Juliano, no discurso do Sérgio Moro lá no Senado ontem. Eu acho que ele foi muito feliz na sua fala, né? Teve a solidariedade de vários senadores, só que aquilo que é perfeitamente... Eu não consigo entender, os senadores de esquerdas, não tinha um senador de esquerda lá no Senado, inclusive para poder levar a sua solidariedade tanto a Rosângela Moro quanto ao Sérgio Moro. É claro, daí o Dino, ele falou assim, olha, nós estamos protegendo um inimigo político nosso, né? Estou aqui defendendo um inimigo político nosso, né? Sabe aquele, com todo respeito, né, todas as pessoas que têm deficiência em voz, alguma coisa, mas me ajuda aí, Juliano. Tem um senador que tem uma fala, na minha opinião aqui, irritante. Desculpa, pode ser que te agrade, mas na minha é irritante. Se eu não me engano, ele é lá de cima, Acre, Amazonas, alguma coisa. Cadê aquele senador para poder cobrar a justiça, falar assim que o PCC tem que ficar no lugar deles? Quando você vê o ministro da Justiça entrar em um lugar muito perigoso, onde que tem aí tráfico de drogas, de armas, entrar sozinho, de peito aberto, me causa estranheza. Isso não te assusta também? Como é que é o nome daquele senador que tem uma fala, parece o Pato Donald, bem fininha, que é chato pra caramba, hein, Juliano?
Não é o Omar Aziz Eu acho que é o que Randolph. presidiu a CPI da Covid? Não é o O Randolph? Randolph também. É o Randolph. Cadê esses caras agora? Inclusive, cadê a CPI da Covid, né? Cadê os valentões que fizeram a CPI da Covid? Eu acho engraçado que o ministro da Justiça vai visitar a favela do Rio de Janeiro, aí pede pro Fachin proibir que a polícia suba o morro, tanto quando ele está lá e quando ele não está também. Quer dizer, como é que você vai combater o crime organizado com uma ordem do ministro da Justiça para que a polícia não chegue perto das favelas? Como é que isso vai acontecer? Lá no Rio Grande do Norte, olha a bagunça que está lá no Rio Grande do Norte. Os bandidos estão ateando fogo em comércio, estão praticando a violência na rua, em lugar público. Está virando uma guerra isso daí, Pedro. E falavam que o ex-presidente era fascista. Então, quer dizer, o que esse povo é agora? Se não é, o ex-presidente era fascista, quer dizer que eles agora são os anjos do povo brasileiro. É um absurdo, é um tapa na cara da sociedade brasileira. Não dá para aceitar uma coisa dessa. Eu acho que tem que acontecer alguma coisa, porque a tendência é só piorar, viu, Pedro? Ô, Juliano, eu confesso para você, eu não tenho nenhum problema aqui de dizer que eu tenho a ignorância nesse conhecimento da palavra fascista. Realmente eu não sei o que é, mas pelo pouco que eu estudei, pelo pouco que eu percebo, quem é fascista são o pessoal que acusa aí tanto a família Bolsonaro quanto as pessoas do bem. Da minha impressão é isso, pelo que eu entendi. Na verdade é uma palavra assim que eu confesso a você que eu não tenho conhecimento, né, do que é o verdadeiro fascismo, mas a impressão que me dá é que esse povo, sim, eles são isso que eles estão acusando aí, essas pessoas. Eu queria saber, inclusive, eu fico imaginando aqui, Juliano, com os meus botões, o pessoal, com todo respeito a todos os filiados aí ao partido, o pessoal, mas eu fico imaginando que o dia que pode acontecer, né, vemos uma democracia, digamos que eles se elejam para presidente da República. Eu acho que a primeira atitude que eles iriam fazer, se assumisse aí a presidência da República, é subir em cima da mesa lá do presidente e defecar em cima da mesa e para poder zombar com a cara do povo de bem desse país. É profundamente lamentável. Ô, Juliano, viu, Pedro? Fascismo. A minha revolta, mas aproveito você que tem uma experiência muito grande nessa questão da política para, inclusive, fazer os meus desabafos aqui, viu, Juliano? Não, claro, você tem toda a razão. Agora, quanto ao fascismo, o verdadeiro fascismo aconteceu na Alemanha nos anos de 1940. Existiam os inquisidores, existiam os chefes inquisidores do fascismo, liderado por Hitler, e eles tinham o tribunal de Nuremberg. Os chefes do nazismo, fascismo, julgavam os judeus, perseguiam os judeus, entravam nas casas e matavam quem era judeu. Tinha o campo de concentração, onde vários judeus foram colocados num paredão e fuzilados, isso publicamente. Milhares de judeus e famílias judias foram executados pelo fascismo. Isso é fascismo. No Brasil não tem campo de concentração, não teve no governo Bolsonaro um campo de concentração, o fuzilamento, não teve conspiração militar para acontecer o fascismo e não teve um ditador que mandava chefes do fascismo acabar com a população de oposição e não criar um tribunal como o de Nuremberg para julgar de quem eles não gostavam ou que era contra o governo. Isso é fascismo para quem não sabe. Isso não ocorreu no Brasil. E quem não sabe tem que estudar mais a história, viu, Pedro? Porque ficar só acusando aí, vou te contar uma coisa. O nosso Luiz Augusto, jornalista, né, aqui do Repórter, ele passou para mim aqui, Randolph Rodrigues, o nome daquele cara chato, que não é um chato do bem, é um chato do mal, que só quer para eles, que enxerga, por exemplo, eu falei aqui pro Luiz, meu amigo, que ele é do Partido dos Trabalhadores, disputou a eleição aí, buscando uma cadeira na Assembleia Legislativa. Eu perguntei para ele, ô Luiz, o
Partido dos Trabalhadores não precisa fazer meia-culpa do que aconteceu no Brasil. Ele ficou muito bravo comigo. Ele falou, eu não aceito colocar na minha testa ladrão, mas saquear esse país, quando saqueia o país, roubam, não é ladrão? Não, lá pro Alexandre não sei lá o quê, não pode chamar de ladrão porque seria crime, né? O meu amigo aqui, o Marcos do Amaral, ele pede para fazer uma pergunta para você, que é o seguinte, olha, Juliano, você tem alguma conclusão de quem pagou os advogados, oh meu Deus do céu, do Adelino Bispo? Por que as investigações sobre a Marielle estão de vento em popa em relação aí ao Adelino, o negócio morreu? Então, Adélio, né? ele... Adélio Bispo, né? O Adélio é o seguinte, cara, na campanha eleitoral tiveram que esconder, colocar ele como louco, como foi publicado pela imprensa, teve um atestado médico falando que ele fez o que fez contra Bolsonaro por ter problemas mentais, e aí com relação ao advogado é muito bem levantada essa questão, porque o Adélio Bispo, uma pessoa simples, não teria jamais condições de pagar um advogado caríssimo para inocentá-lo, né? Ou pelo menos para protegê-lo contra qualquer retaliação. Então, quer dizer, até hoje é um mistério, e agora com o PT no governo, se eles estão por trás disso, não estou acusando, mas se estão por trás disso, vai ficar cada vez mais difícil de descobrir quem foi o mandante, até porque eles não vão dar sequência às investigações, não deixaram as investigações ocorrerem no governo Bolsonaro, e aí o que acontece? O Adélio Bispo hoje está escondido, porque se descobrirem quem é o mandante, tanto o pessoal da extrema-direita quanto os próprios esquerdistas vão dar cabo da vida dele. Então o Adélio Bispo está, por enquanto, escondido,